Dando continuidade aos nossos exercícios da banca CESP. Então, nós temos aqui. Diz o seguinte, que o número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido, está compreendido entre 100 e 150. Grupando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. Então, lembrem, nós temos aqui o número de fitas. Eita, na época boa. Então, nós temos aqui o número de fitas, certo? Diz que está entre 100 e 150. Pronto, entre 100 e 150. Se eu agrupá-las de 12 em 12, se eu agrupar de 12 em 12, certo? Diz que sobra uma. Se eu agrupá-las de 15 em 15, se eu agrupá-las de 15 em 15, também sobra uma. Se eu agrupar de 20 em 20, de 20 em 20, o nosso amigo diz que também sobra uma. Então, isso aqui representa o número de fitas, o comportamento dessas fitas. Se eu agrupar de 12 em 12, de 15 em 15. Então, na realidade, tirando 1, esse número aqui, na realidade, n mais 1, é um número divisível, mesmo instante, por 12, por 15 e por 20. Lembre, se eu tirar uma fita, o número que eu tenho, ele vai ser divisível no mesmo instante por 12. Então, se é divisível no mesmo instante por 12, certo? Por 15 e por 20, eu devo tirar o MMC, para saber quem é o menor desses números. Então, simplificando, fatorando por 2, dá 6, dá 15 e dá 10. Por 2, dá 3, dá 15, dá 5. Ok? Agora, preste atenção. Agora, por 3, dá 1, dá 5 e dá 5. Por 3. Então, vamos agora por 5. Então, nós temos 1, nós temos 1 e nós temos 1. Então, o MMC é o produto desses números. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. Então, implica que a quantidade de fitas, tá certo? É um número, tá certo? Que no mesmo instante é divisível por 12, por 15, por 20. Lembre, eu estou imaginando como se não tivesse essa fita a mais. Essa é a minha imaginação. Então, o que é possível? Então, pode ser 60, lembre, tirando 1, pode ser 60, tá certo? 60 mais 60, pode ser o próximo 120, ok? Pode ser 180, então lembre, pode ser 240, então eu tenho infinitos valores. Lembre, tirando 1. Como eu estou interessado entre, olha, a informação tem que estar entre 100 e 150. Então, o que eu vou fazer? Então, o que nós queremos, na realidade, quem é esse rapazinho? É esse 120. Lembre, não é o número de fitas. O número da fita, na realidade, mais 1. Então, essa quantidade de fitas, na realidade, é igual a quem? A 121. Então, o número de fita que o nosso amigo tem, na realidade, é 121. Então, 120 dá para ser dividido por 2, por 5, por 15 e por 20. Então, 121 sobra 1 em cada divisão. O que ele pede? Então, lembre, o número de fitas, na realidade, é 121 fitas. Pronto. Mas o que o nosso amigo está querendo? A soma dos 3 algarismos do número total de fitas que ela possui é igual a 4. Então, vamos verificar se isso é verdade. 1,
mais 2, mais 1. Então, a soma dos algarismos, certo? É igual a 4. Então, está correto. Esse item está correto, ok? Esse item está correto. Pronto, era isso que ele queria saber. O número de fitas, na realidade, é 121. A soma dos algarismos dá 4, ok? Ora, nós temos aqui mais uma questão bem interessante, tá certo? Ele diz assim, uma confecção atacadista tem no seu estoque 864 bermudas, ok? E 756 calças no seu estoque. Deseja vender toda essa mercadoria dividindo em pacotes, com N1 bermudas e N2 calças, sem sobrar nenhuma peça do estoque. Deseja-se montar tá aqui, ó, o maior número de pacotes possível. Maior número de pacotes. Isso, na realidade, senhores, é o famoso MDC. Eu tenho que pegar, tá certo? Os valores e dividir em partes iguais, tá certo? Nessas condições. Aí ele pergunta, nesse caso, o número de peças em cada pacote deve ser inferior a 18. O que ele pergunta mais? O número de pacotes de bermudas é superior a 15% ao número de pacotes de calça. Então, vamos começar a brincadeira. Então, eu tenho que encontrar o MDC dos dois que eu tenho, 864 e 756. Pronto, eu tenho que encontrar o MDC. Nós vimos em aulas passadas, para encontrar esse MDC, o que nós fazemos? Fatoramos 2 no mesmo instante, tá certo? Faremos uma fatoração, fazemos uma fatoração dos dois, tá certo? No mesmo instante. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fatorar, tá certo? Nós vamos fatorar os números 864 e 756. Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Então, começa por 2. Nós temos 432 e temos 378, certo? Por 2. Então, nós teremos 216 e temos 189. Por 2, nós temos 108 e temos, tá certo? 189. Que não é dividir por 2, se repete. Então, por 2. Então, nós temos 54 e temos 189. Por 2 novamente, nós temos 27 e temos 189. Quando não é divisível, repete. Certo? Então, agora por 3. Então, 27 dá 9, certo? 189 dá 63. Certo? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Por 3 dá 3 e aqui dá 21. Por 3 dá 1 e dá 7. Por 7 dá 1 e dá 1. Pronto. Então, vamos verificar agora qual é a técnica que nós usamos para saber quem é o MDC. Lembrando, eu não quero calcular o MMC, porque o MMC seria simplesmente o produto. O MDC, na realidade, o MDC, a gente escolhe como? Quem é que divide? O 2 está dividido, os 2 divide. Então, você escolhe esse 2 aqui, certo? Então, você escolhe esse 2. Quem mais? Esse 2 aqui, dividiu os 2, dividiu. Então, você escolhe esse, certo? Escolhe 2, 2. Esse 2 não dividiu, esse 2 não dividiu os 2, também não, também não. Aqui, o 3. Esse 3 dividiu os 2, então escolhe ele. Esse 3 dividiu os 2, então escolhe ele. Esse 3 dividiu os 2, então escolhe ele. Então, na realidade, nós temos o MDC,
na realidade, vai ser quem? O nosso MDC. O MDC vai ser o produto 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo? Vezes 3. Ó, 2, 2, 3, 3, 3. Isso aqui, 2 vezes 2, 4, tá certo? 4 vezes 9, 36, vezes 9, então dá 108. Pronto. Então, está dizendo que cada pacote tem 108 unidades. Então, isso que está dizendo, cada pacote nós vamos ter 108 unidades. Pronto, 108 unidades. Ora, quantas bermudas nós temos? O número de bermudas, vamos ver aqui, ó. O número de bermudas é 756. O número de bermudas é 756, certo? O número de bermudas é 864. Só fazendo uma correçãozinha aqui. O número de bermudas é 864. Olha nos dados, 864. Tá certo? Esse aqui, 864. Se eu pegar isso aí, dividir por 108, então essas continhas dá exatamente 8 pacotes. Certo? O número de bermudas, o número de pacotes são 8 bermudas. Ora, se eu pegar, então vamos ver agora o número de, tá certo? De calças. Calças. Quantas calças eu tenho? 756. Se eu dividir 756, se eu dividir, tá certo? Por 8, por quem? Por 108, número. Então, quantos pacotes nós vamos ter? Certo? Nós vamos ter 7 pacotes. Lembre, isso aqui é a quantidade de pacotes. Aqui é a quantidade de pacotes. E isso aqui representa o número de unidades de cada pacote. Então, vamos ver agora o que é que ele pergunta. Tá certo? O que é que ele pergunta? Nesse caso, o número de peças, tá certo? N, que é igual a N1 mais 2. Em cada pacote deve ser inferior a 18. Ok? Então, vamos ver aqui o que que nós temos. Certo? Então, nós temos, ora, nós temos que, olha aqui, as informações que eu tenho. São 8 pacotes, mais 7 pacotes, então 8, que é o número de 1, mais 7, que é o N2, então isso aqui é 15. O nosso amigo disse que era inferior a 18. Então, essa está o quê? Está correta. Então, é inferior a 18, está correto. Beleza. Ora, o que é que nós temos no item 93? O número de pacotes de bermudas é superior, lembre, o número de pacotes de bermudas é superior a 15% ao número de pacotes de calça. Então, vamos ver. Ora, o número de pacotes, certo? O número de pacotes de bermudas, então veja aqui, só para informação. O número de pacotes de bermudas são 8. O número de pacotes de calças são 7. Então ele diz, olha, o número de pacotes de bermuda é superior a 15% do número de pacotes de calças. Então, calças. Então, calça nós temos aqui, ó, 7. Então, se eu tenho 7 aumentar 15%, certo? De 7, certo? Isso são as continhas. Então, se nós aumentarmos 15%, isso aqui vai dar 1,05. Ora, se eu somar com 7, o que que nós vamos ter? Vamos ter 8,05. E aqui nós temos o quê? 8. Ó, ele diz, o número de pacote de bermuda é superior a 15% o número de pacote de calça. Está errado. Olha, bermuda é só 8, tá certo? Então, essa está errada, certo? Então, essa conclusão está errada. Merece uma atenção bem simples.
Veja comigo, você pode até ficar perguntando assim, professor, se o número é muito grande, para eu encontrar o MDC de 864 e de 756, numa fatoração como o senhor fez, nós vamos passar bastante tempo na hora da prova e dá para a gente se apavorar. Eu vou mostrar a vocês uma outra maneira e eu aconselho vocês pesquisarem mais, exercitarem mais. Então, o que você faz? Nós fazemos esse método aqui. Alguns livros, tá certo? Então, bem simples esse método aqui. Como é que eu faço? Tanto faz para 2 como para 3, sem problema nenhum. Você sempre pega o maior, tá certo? Que é 864 e divide pelo menor, 756. Aqui em cima vai ficar o quociente, e aqui vai ficar o que nós chamamos de resto. Porque a divisão normal, na nossa divisão normal, isso aqui é o quociente, isso aqui é quem? O resto. Então, nós vamos só fazer uma pequena diferença. O quociente vai ficar aqui em cima, o resto vai ficar aqui. Então, 864 dividido por 750, é como se eu botasse um aqui. Então, eu boto só aqui um. Tá certo? Eu vou botar aqui, depois eu tiro ele, tá bom? É como se eu estivesse botando ele aqui. Tá certo? Sem problema nenhum. Eu vou tirar aqui só para mostrar a você como é que eu faço. 1 vezes 6 é 6. Para 4, 1 vezes 6 é 6. Para 4, não dá. Então, para 14. Então, dá 8. 1 vezes 6 é 6. Para 14, 8. Vai 1. 1 vezes 5 é 5. 1, 6. Para 6, nada. 1 vezes 7 é 7. Para 8, 1. Então, o que eu faço? Sobrou quem? 108. Então, você traz o resto para cá. Continua dividindo o resto. Lembre, esse 1 não era para estar aqui, porque continua aparecendo restos. Então, a gente deixa esse 1 aqui em cima. Tá certo? Então, agora o que eu faço? O que eu fiz? Eu peguei 864 e dividi por 756. Quociente 1, que eu boto aqui em cima, e resto 108. Então, leva para cá. Então, agora você divide. E vai continuando. Quando é que eu paro? Digo já. Então, 756 por 108 daria quem no quociente? Daria, sem dificuldade nenhuma, daria 7. Eu botaria aqui, bota aqui em cima. Então, 7. 7 vezes 8, 56. Para 56, nada. A gente vai botando o resto aqui embaixo. 56, nada. 7 vezes nada é nada. Tá certo? Vai 5 para 5, nada. Vai 1, vai nada. 7 vezes 1, 7. Para 7, nada. Então, quando é que eu paro? Quando o resto for 0. E aí, quem é o MDC? O MDC será o último, tá certo? Dividendo. Então, esse aqui será o MDC. Lembre. E se eu tivesse 3, professor, como é que eu faria? Eu pegava os dois quaisquer, eu pego 2. Faço a divisão do maior pelo menor, aí eu encontrava o MDC dos dois. Aí pegava esse MDC e juntava com outro número, fazia a divisão com outro número. Ia fazendo de 2 em 2. Aí encontrava o MDC, pegava um dos números restantes, até o final, que seria o MDC de todo mundo. Merece você fazer um pouquinho mais de exercício sobre isso, tá certo? Que é a técnica rápida, ligeira e apressada, tá bom? É isso que eu alerto a você. Pesquise mais um pouco, exercite mais um pouco, porque se você dominar essa técnica de encontrar o MDC nesse tipo de divisão, tá certo? Nessa maneira, você ganha bastante tempo, tá certo? Então veja aqui, Estela, Ana, Paula e Marcela decidiram comer pizza. Pronto, decidiram comer pizza. Aí, deu até água na boca. Tinham dinheiro suficiente apenas para uma única pizza. Eita, menino, liseira é grande aqui. Uma única pizza. Estabeleceram, certo? Um critério solidário de divisão. A pizza seria dividida proporcionalmente ao tempo decorrido desde a última refeição de cada uma. Estela, presta atenção, Estela estava há 8 horas sem fazer
qualquer refeição. Estela estava há 8 horas, certo? Ana Paula havia feito sua última refeição às 6 horas. E Marcela, certo? E Marcela não se alimentava há 4 horas, certo? A pizza tem forma circular e o garçom a reparte em fatias que são setores circulares idênticos. Então, lembre, o que eu tenho? Aí vamos ver o que ele pede. Ele pede o menor número de fatias em que o garçom deve dividir a pizza, de tal forma que cada uma receba um número inteiro de fatias na proporção que lhe cabe. É de 18. Então, o garçom tem que dividir a pizza, né, em 18 partes iguais. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que pode acontecer. Tá certo? Então, eu tenho, veja aqui comigo, Estela. Então, eu tenho Estela, certo? Estela, certo? Ana Paula e Marcela. Nós temos que a Estela ficou 8 horas, está aqui, 8 horas, certo? Ana Paula, 6 horas, certo? E Marcela, em 4 horas. Pronto. A primeira ideia, nós vamos ter uma proporcionalidade. Estela está para 8, assim como Ana Paula está para 6, e assim como Marcela está para 4. Ora, então o que eu vou fazer? Preste atenção, é possível simplificar isso aqui? Lógico que é possível simplificar. Então eu posso dividir todo mundo sem problema nenhum, tá certo? Eu posso dividir por quem? Eu posso dividir por 2. Então, se eu dividir, olha, preste atenção, se eu simplificar por 2, aqui é onde está o segredo da questão. Aí o que eu vou ter? É proporcionalidade. S está para 4, assim como A está para 3, assim como M está para 2. Ou eu poderia ter multiplicado, sem problema nenhum. Eu poderia ter multiplicado, sem estresse. Então, o que nós temos agora? Então, lembrem, eu tenho S está para 4, certo? S está para 4, assim como, S está para 4, assim como A está para 3, assim como M, tá certo? M está para 2. Então, o que aconteceu? É como se eu tivesse a pizza, agora dividida em quantas partes? É só somar. Dividida em 9 partes. A maior simplificação possível é dividir, 4, 3, 7, 7, 3, 9. Então, só para imaginação, 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Partes iguais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, está dizendo que, está dizendo que a nossa amiga, ela come 4 pedaços, tá certo? A Estela come 4 pedaços. A nossa amiga Ana Paula, Ana Paula vai comer 3 pedaços. Ana Paula vai comer 3 pedaços e Marcela vai comer 2 pedaços. Marcelas. Pronto. Então, na realidade, a pizza, o menor número de fatias em que o garçom deve dividir a pizza. Ela deve dividir em 9 e não em quem? Em 18. Então, essa está errada. Então, essa está errada. Ok? Bem simples, bem simples. A primeira ideia que a gente tinha era logo 18. Ora, se eu dividir em 9 pedaços, 18 em 9 pedaços. Pacífico, eu poderia dividir em partes menores? Não, porque aí nós não teríamos partes iguais. Ok? Então, essa está errada.
Pronto, aqui nós temos um outro problema. Diz assim, no sítio de Paulo, a colheita de laranjas ficou entre 500 e 1.500 unidades. Se essas laranjas fossem colocadas em sacos com 50 unidades cada um, sobraria 12 laranjas. E se fosse colocado em saco com 36 unidades, cada um sobraria 12 laranjas. Aí afirmativa. Assim sendo, o número de laranjas que sobrariam, se elas fossem, tá certo, colocadas em saco com 35 unidades cada um, seria 2. Presta atenção. Sendo assim, o número de laranjas que sobrariam, número de laranjas que sobrariam, se elas fossem colocadas em saco com 35 unidades cada um, seria 2. Então, vamos verificar o que é que nós temos aqui. Então, eu tenho, eu vou colocar em sacos, se elas forem laranjas colocadas em saco com 50 unidades cada um. Então, 50, acho que nós já temos questões bem parecidas. 50 e vai lá, 50. O que aconteceria? Certo? Saco com 50 cada uma, sobraria 12 laranjas. Então, aqui sobrariam 12 laranjas, o total de laranja. Se fosse colocado em sacos, certo? Se eu colocasse em sacos, colocado em saco com 36 unidades cada uma, certo? Sobraria também 12 laranjas. Pronto, 12 laranjas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Bem simples, nós já vimos a questão idêntica a essa. Bem simples. O que é que eu faria? Preste bem atenção. Então, nós temos aqui a quantidade de laranjas. Se você observar, esquece esse 12. Então, a quantidade de laranja, tirando os 12, imagine, menos 12. Essa quantidade aqui, ela é divisível no mesmo instante por quem? Por 50 e por 36. Então, se ela é divisível no mesmo instante por 50 e 36, então eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular 50, lembre, 50 e 36. Eu tenho que simplesmente calcular o MC. Então, por 2 dá 25, né? Por 2 dá 25, por 2 dá 18. Por 2 dá 25, repete, né? E dá 9. Por 3 dá, repete, 25 e dá 3. Por 3 dá 25, repete, 25 e dá 1. Por 5 dá 5 e dá 1. Por 5 dá 1 e dá 1. Pronto. Então, se nós multiplicarmos, certo? 2 vezes 2, 4, 12, 60. 60 vezes 5 dá 6 vezes 5, 300. Então, nós temos 900 aqui sem dificuldade nenhuma, tá certo? Então, nós temos 900. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 36, tá certo? 36 vezes 25 dá exatamente 900. Então, lembre, cada saco que eu estava imaginando tinha 900. Mais quem? Mais 12. Então, na realidade, mas professor, veja a informação da questão. A informação da questão que essa quantidade de laranja está entre 500 e 1.500. Então, pronto. Então, o total de laranja não é 900. Cuidado. O total de laranja, na realidade, é 912 laranjas. Então, vamos ver agora. Se eu pego 912 laranjas e divido por 35, agora o saco, cada saco vai ter, tá certo? 35 laranjas. 912 por 35 dá, olha lá, 35, 35 laranjas em cada saco. Então, nós vamos ter, bem simples. Então, nós vamos ter 2 vezes 5, 10, dá 2, tá certo? 2 vezes 5, 10, dá 12. 2 vezes 3, 6, tá certo? Então, bem aqui, vamos fazer as continhas menos, pronto. Então, separa 91, tá? 2, 70. Então, 21, certo? Dá 12.
Dá 12. Então, nós temos, certo? Dá 12. Aqui 212, dá 6. 6 vezes 5, 30 para 32, vai 3. 3 vezes 6, 18. 21 para 21, nada. Então, senhores, dá 25 sacos. Ou, para isso aqui que me interessava, o resto. Cada um seria 2, ó. Assim sendo, o número de laranjas que sobrariam, resposta o quê? Correta. Sobrariam 2 laranjas, ok? Então, exercite, tá bom? Então, sobraria 2 laranjas. O está correto, ok?